Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Que tempo glorioso, né? Sabe, irmãos, e esse tema aqui é um tema que nos deixa com a certeza de que aonde nós estamos, Jesus está. Porque quando olhamos para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, a gente se vê nele, porque ele se fez ovelha, ele veio no lugar do homem, trocar de lugar com o homem, para que nós fôssemos novamente levados para o lugar de autoridade. A igreja não é qualquer pessoa não, irmãos. Não é qualquer boneco de barro não. Existe agora o primeiro homem, ele se tornou alma vivente, quando recebeu o sopro de vida de Deus. Mas a igreja recebeu o Espírito vivificante. A palavra de Deus diz que se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Então, irmãos, a doença vai precisar sair, a falta vai precisar sair. Nós não vamos mais viver na escassez não, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Jesus levou sobre os seus ombros toda espécie de doença. Não foi isso? O primeiro Adão trouxe essa conexão com o inferno, trouxe doença, miséria, destruiu a humanidade. Mas Jesus, ele veio com um propósito inabalável. Ele não se abalou com as ofertas do diabo. Os desafios do diabo não tiraram o propósito de Deus na vida de Jesus. O propósito foi consumado e Jesus nos trouxe novamente para o lugar de autoridade. Aleluia. Sabe, irmãos, esse tema, posicionados no reino, é um tema que eu amo. Fala sobre fé, fala sobre ser filho. Sabe, irmãos, os meus filhos têm liberdade na minha casa. Nós estamos numa casa espiritual onde nós temos liberdade para mover o sobrenatural de Deus. Mas é só dentro da igreja não, irmãos, onde nós estivermos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. Preste atenção, irmãos. Aquele que for batizado será salvo. Ele não está falando de água. Batismo nas águas, Santa Ceia do Senhor, são duas ordenanças de Cristo, precisa ser realizada. Mas ele está falando que aquele que crê e confessar Jesus será imerso no corpo de Cristo. E olha que coisa poderosa, irmãos, porque quando confessamos Jesus, a gente vai ver esse texto aqui que está lá em Romanos, quando o pecador, o perdido, confessa Jesus, ele nasce de novo no Espírito, e agora passa a ser um Espírito eterno, e o eterno vem habitar dentro dele. E olha que coisa maravilhosa, irmãos, nós fomos imersos no corpo de Cristo, batizados no corpo de Cristo, aonde vemos o cabeça que é Jesus, dado por Deus, sobre a igreja, que é o seu corpo. Pensa, irmãos, onde o cabeça está, o corpo está junto. Porque Deus, a plenitude dele, Jesus, a plenitude dele como cabeça da igreja, se completa no corpo. A gente não olha para Jesus só como cabeça, olha Jesus com o corpo junto. E o corpo é alguma coisa sem o cabeça? Não, precisa do cabeça. Amém, gente? Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 11. Eu queria compartilhar esse texto com você. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 11, diz assim, olha: tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, sendo Deus, não considerou, não usurpou o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se entregou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, que texto maravilhoso que o apóstolo Paulo escreve. Ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O texto ali, ele figura uma pessoa que teve a humildade, né?
ele foi humilde, se entregando por nós. Ele teve uma atitude de amor, uma atitude de humilhação, uma atitude de serviço. Eu não vou ministrar sobre o fruto hoje, a gente vai deixar isso aí. Nós tivemos vários ministros que passaram por aqui, cada ministração maravilhosa. Mas olha, irmãos, o que Deus espera da igreja é que ela frutifique. O que nos impedia de nos tornarmos filhos de Deus era o pecado. Isso nos impedia de viver a glória de Deus aqui na terra. A gente vai ver capítulo 1, versículo 12 de João, diz que tantos quantos receberam a Jesus, Deus nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Poderosos filhos de Deus aqui na terra. Então, quem confessou Jesus, saiu da posição de pecador para a igreja triunfante. E muitos pensam que a igreja triunfante é algo que não existe, que é coisa para o futuro. Não, irmãos, a gente vai ver em textos aqui que a igreja de Jesus é a igreja hoje, a partir daquele que recebeu Jesus, se tornou poderoso Filho de Deus aqui na terra. E irmãos, olha, e chega a doer na gente quando a gente vê algumas pessoas como cristão, muitas vezes, achando que ela está sofrendo uma falta, está vivendo na miséria porque é vontade de Deus, está vivendo uma doença porque a família de geração em geração passou por aquilo. Irmãos, a partir de você cessou o plano do diabo, agora prevaleceu o poder de Deus na sua vida. Aleluia. Ô glória, você está comigo, irmão? Aleluia. Tem um texto que eu vou citar aqui, a gente vai só meditar no texto de João, capítulo 15, versículo 4, diz assim, olha, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós não o poder dar, se não permanecerdes em mim. Pensa comigo uma árvore frondosa, cheia de frutos. Jesus se apresenta como a videira, o tronco principal, onde alimenta os ramos, que somos nós. E onde nascem os frutos? Nos ramos. Está comigo? Se a gente olhar para uma mangueira, irmão, eu vou simbolizar aqui, se a gente olhar para uma mangueira, a gente sabe qual o fruto que vai nascer nela, porque as folhas demonstram o fruto que vai nascer. Mas o fruto que nasceu na mangueira, a manga, ela não tem origem no ramo, tem origem na videira. Quem determina a essência do fruto é a videira. O ramo só é a passagem, o fluxo de Deus para que o fruto nasça nela. Está comigo, irmão? Você está pronto para frutificar? Porque a igreja, irmão, triunfante, ela precisa se movimentar na terra, porque está na responsabilidade na mão da igreja. O ministério da reconciliação está na mão da igreja. Aquele que nasceu de novo está pronto agora, já está pronto por Deus para cultuar a Deus por onde estiver. Aleluia. Sabe, irmãos, e para a gente entender como foi perdida essa conexão, essa autoridade do primeiro homem, do homem Adão, a gente vai precisar ir para Gênesis. Então a gente vai passar por textos bem básicos, onde você vai ver o homem aonde estava, Satanás tirando o homem da onde ele estava, mas Jesus vindo na forma do homem, dentro do barro, para restaurar o homem e levar de volta com Jesus para o lugar de autoridade. Amém? Você está pronto, irmão? Então não me deixa sozinho não, me anima, porque eu estou animado, eu não quero ficar animado sozinho. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia, mas a presença do poder de Deus estava lá, pairando sobre a face das águas, aguardando um comando da boca de Deus, para Ele realizar toda a criação. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 26, aleluia. Meu tablet virou aqui. Versículo 26 do capítulo 1, Deus cria o homem dentro dele e fala assim, ó, também disse Deus, façamos o homem. Deus na trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estavam unidos no propósito da criação. E Deus fala assim, olha, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se rasteja. Deus criou o homem dentro dele.
E Deus, no versículo 28, os abençoou. Aleluia. Glória a Deus. Mas só no versículo 7 do capítulo 2, irmãos. Deixa eu voltar aqui, meu tablet está tendo vida própria aqui. Somente no versículo 7 do capítulo 2, então formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Após ter feito isso, disse para o homem: vai, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se rasteja, sobre todos os répteis. Deu um comando de governo para o homem. Tudo bem até aqui? Capítulo 8 de Salmos diz assim: fizeste, no entanto, o homem um pouco menor que Deus, deste-lhe o domínio, de honra e glória o coroaste, ou seja, o homem estava coroado por Deus aqui na terra para dominar todas as coisas. Diz assim: deste-lhes domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. O primeiro Adão, na posição de governo, a posição de autoridade máxima na terra, a primeira família, hoje é culto da família. Então a gente vai falar um pouco da família também, porque a primeira família que Deus instituiu na terra perdeu o governo, porque deu atenção a uma voz que não vinha de Deus, certo? Então o homem criado por Deus, dominando todas as coisas, tudo debaixo dos pés do homem, a responsabilidade de cuidar de todas as coisas de Deus, de governar, era do homem, do primeiro Adão. Deus e o homem vivendo em perfeita harmonia, Deus entregando ao homem uma posição digna e refletida no seu próprio caráter. O Espírito Santo foi só me dando as instruções, eu estou passando para você. Que o homem, quando olhava para Deus, ele se via, como nós como cristãos olhamos para a Bíblia e nos olhamos lá como um espelho, a gente se vê dentro dela. Não como um derrotado, como um pecador, mas restaurado no Espírito. Aleluia. Tudo debaixo dos pés do homem. O homem tinha mantimento suficiente, provisão, semente para a multiplicação. A casa de Adão era perfeita harmonia com Deus. O homem tinha acesso a tudo que Deus criou. Não faltava alimento, não existia miséria, não existia doença. Mas esse plano de Deus, que era perfeito, Satanás não queria que se cumprisse na vida do homem. Então Satanás se apresenta no capítulo 3, versículo 1, diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o homem Deus tinha criado, disse à mulher: é isso que Deus disse, você não vai comer de nenhuma árvore do jardim? E Eva, a auxiliadora idônea, disse para Satanás: não, Deus não falou isso. Deus disse que nós poderíamos comer de tudo que Ele criou, livre acesso a toda a provisão e todo o sustento de Deus. Você está comigo, irmão? Mas Satanás não queria isso. Satanás então lançou o desafio contra Eva e Adão. Disse: olha, Deus não quer que você seja igual a Ele. Irmãos, o homem já era como Deus na terra. Era o representante legal, autoridade máxima na terra, cuidando de tudo que era de Deus. Mas Satanás chegou com um desafio, com uma mentira. Depois, quando pecaram, comeram do fruto, Eva ainda chega para Adão, para Deus, e fala assim: olha, a serpente me enganou. O sentido original da palavra engano, enganada, é o que ela abriu uma oportunidade de relacionamento através de um diálogo. Ela foi enganada porque abriu oportunidade do Satanás se meter na família deles e lançar um desafio. E todo desafio, irmãos, que vem da parte de Satanás, ele rouba a nossa paz. Eva estava ancorada na palavra, porque ela sabia o que Deus tinha falado. Mas ela deu ouvidos a Satanás, caiu no engano de Satanás e comeu do fruto e deu ao seu marido. Sabe, irmãos, lá em Mateus capítulo 1, capítulo 4, do versículo 1 até o 11, eu vou ler só uma parte do versículo. O texto aqui é quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Diz o texto: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, era presa fácil de Satanás para ele entrar com os desafios dele. Pelos sentidos naturais, teve fome, vai comer do fruto. E ele manda o tentador então, aproximando-se, e disse-lhe: se és filho de Deus mesmo, manda que essa pedra se transforme em pão.
E Jesus respondeu, ancorado na palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Você observe que Satanás, ele não é inovador, ele não faz nada novo. Ele usou a mesma estratégia com Jesus que ele usou com o primeiro Adão. Mas diz a palavra que o último Adão, ele cumpriu o propósito de Deus na terra para resgatar o homem do lugar de pecador. Aleluia, oh glória. Vamos lá, gente. Mas Jesus, ele veio, irmãos, para cumprir o propósito do Pai. Meu Deus, o relógio corre muito. É verdade quando dizem que ele corre muito. Irmãos, no capítulo 3, versículo 7, diz o texto que abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, que a glória de Deus tinha saído de sobre o homem. Não existia mais o poder de Deus na vida do homem. E coseram vestes de folha de figueira para si e os cobriram. Sabe, irmãos, eles perderam a consciência de filhos, perderam a consciência de justiça e passou a habitar no homem a consciência de pecado. Então eles perceberam que estavam nus e coseram vestes de folha de figueira para cobrir o seu pecado, estavam com vergonha. O medo passou a tomar conta do homem, a derrota passou a tomar conta do homem. Perder a consciência de pecado, perder a comunhão com Deus, perdendo a comunhão com Deus, perdeu tudo que tinham. Veja o homem com acesso a tudo que era direito dele, entregou o direito para Satanás, passou agora de alma vivente para um ser manipulado pelo diabo, o príncipe deste mundo. Mas diz a palavra que nós fomos transportados do reino de trevas e levados para o Filho do seu amor. Deus tinha um plano perfeito para resgatar a humanidade. Você está comigo? Esse silêncio me deixa meio assustado. Ou você está prestando muita atenção, mas eu creio que você está prestando muita atenção. São coisas básicas, mas nos leva ao conhecimento do caráter de Deus e quem nós somos em Jesus Cristo. Amém, gente? Deus tinha um plano perfeito, irmãos. No capítulo 3, versículo 15, Deus determina um decreto contra Satanás e o seu principado. Disse assim: olha, porém inimizade entre ti e a mulher entre você, entre a sua descendência e o seu descendente, ele pisará na tua cabeça e você lhe ferirá o pé. Irmãos, desde o Éden, Deus já tinha dado o decreto contra o inferno. Mas por gerações, por várias alianças, o homem continuou vivendo debaixo do cativeiro do diabo. Aleluia. Mas no versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e Eva e os cobriu. Deus não aceitou que o homem fizesse justiça com as próprias mãos para se cobrir do pecado. A justiça viria de Deus. Então um animal inocente foi imolado, o sangue derramado para tirar o homem dessa posição. Depois disso, irmãos, aí Deus estabeleceu o tempo da lei, onde o homem, ele se examinava como pecador. Se ele tinha um pecadinho era uma pomba, se ele tinha um pecadão era um boi. O homem passou a entregar com as próprias mãos um sacrifício para cobrir ele do pecado. Mas a lei, irmãos, perceba uma coisa, a lei era uma saída que o homem tinha para se cobrir do poder do pecado e da morte. Mas todas as vezes que o homem se lembrava que era um pecador, ele estava debaixo ainda de condenação, porque ele precisava ver qual o tamanho do seu pecado e entregar um sacrifício para Deus para cobrir o tamanho do seu pecado. Mas Deus tinha um plano perfeito, irmãos. Deus estabelece de uma vez por todas o fim do inferno. O comando do diabo foi bloqueado através de Jesus Cristo. Um sangue foi derramado, um sangue de justo, para nos resgatar de volta ao lugar de filhos. Aleluia. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo seu nome Emanuel. O texto nos mostra, irmãos, a grandeza do amor de Deus. Quando olhamos para a cruz, um corpo despedaçado, a gente vê um crime muito forte, um corpo despedaçado, irmãos. Somente Jesus poderia suportar aquilo.
Mas no mesmo lugar que a gente vê um corpo despedaçado, a gente está diante do tamanho do amor de Deus pela criação. Amém, irmãos? Agora perceba uma coisa: o homem é criado do pó da terra, um boneco de barro. Mas Deus não queria governar a terra, queria que o homem governasse a terra, porque Deus não é manipulador. Muitas pessoas falam assim: olha, Deus está no controle. Não, irmãos, hoje quem está no controle do mundo é a igreja. Satanás é o príncipe deste mundo, mas ele está debaixo dos pés. Aonde estão os pés? No corpo. Perceba, irmãos, aí Deus cria o homem do pó da terra, um boneco de barro, mas não existia no homem vida para governar. Então Deus coloca no homem, sopra nas suas narinas o sopro de vida. Então o homem passa a ser alma vivente. Poder de Deus, essência de Deus no homem, para o homem ter o governo de toda a terra. Mas Satanás veio com engano, roubou a autoridade, a posição do homem de autoridade de governo, e traz o homem cativo pelo poder do pecado e da morte. Mas diz ali que Jesus viria nascido de mulher. O seu nome seria chamado Emanuel, quer dizer Deus conosco. No original quer dizer Deus dentro do barro. Agora, irmãos, a providência de Deus, o sacrifício veio de Deus, não veio da mão do homem. Agora o próprio Jesus, sendo filho de Deus, ele se entregou como ovelha muda, para ocupar o lugar do homem, para trocar de lugar com o homem, pagou o preço de sangue, resgatou o homem agora para ele, com a autoridade nas mãos dele, e levou o homem para a posição original, reinando com Cristo. Você está entendendo, irmãos? Deus se fez carne, veio no nível do homem como pecador, para pagar o pecado que somente ele seria justo e capacitador para fazer, para trazer o homem, tirar da posição de pecador, trazer o homem para a posição de filho e levar para o lugar de reinado. Trocou de lugar com o homem. Aleluia. Agora o plano do diabo acabou. O diabo, o príncipe deste mundo, tem um rei que se chama Jesus Cristo. Ele é o poder máximo sobre a terra, e quem está com Cristo? O seu corpo. Então, aonde proclamamos o nome de Jesus, que é a cabeça, a plenitude dele está no corpo, que somos a igreja. E aonde a igreja está, irmãos, algo sobrenatural da parte de Deus vai acontecer. Os coxos vão se levantar, os surdos vão voltar a escutar, os cegos vão voltar a enxergar. O cativo do diabo não tem mais os agrilhões que o prendiam no poder do pecado e da morte. Agora Jesus resgatou o homem e levou o homem para o plano original. O corpo tem uma voz, a alma tem uma voz, mas a voz da justiça é a voz de dentro, do Espírito. Viver como justiça aqui na terra é viver do lado de fora quem já somos por dentro. O reino de Deus não está na esquerda nem está à direita, está dentro de nós. Oh glória! O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos capacita, nos dá poder. Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre o fruto do Espírito, que é um fruto com 9 dons. Quando a gente olha para os dons, é o mesmo que virtude. Virtude quer dizer poder. Quando eu sou longânimo com uma pessoa, eu estou agindo em poder. Ela será afetada pelo poder que está dentro de mim. Quando eu estou agindo em amor, que eu estou tratando uma pessoa, embora ela queira me ofender, mas eu trato ela com amor, eu estou agindo com o poder e vigor de Deus. Essa pessoa será afetada pelo Espírito que em nós habita. Aleluia. Vamos caminhar um pouquinho mais, irmãos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Diz assim, olha, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estão sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aleluia. Então agora, irmãos, não mais pecadores afastados de Deus. O plano original de Deus nos tornou justiça. É estarmos diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado.
Então a certidão de óbito do diabo foi rasgada, o risco de dívida foi cravado na cruz, e Satanás foi envergonhado, exposto e envergonhado. Não tem mais poder sobre a humanidade. Mas todos aqueles que receberam Jesus, Deus nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. É preciso nascer de novo para voltar ao plano original. Amém, igreja? Aleluia, oh glória. Vamos avançar mais um pouquinho, tem muita coisa boa para a gente falar, irmãos. Aleluia, você está animado? Romanos 5,17 diz assim o apóstolo Paulo: se pela ofensa de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Se pela ofensa de um, pelo pecado de um reinou a morte, o pecado trouxe a morte para a criação, muito mais os que receberam a abundância da graça, dom divino, poder divino, reinarão em vida como justiça. Você agora é filho de Deus, justiça de Deus. O diabo não tem mais acusação contra nós. A igreja está agora espalhada pela terra, distribuindo o poder e a graça e a glória de Deus por onde estiver. Agora, quando o perdido chegar para você, ontem eu tive um testemunho, vários testemunhos do poder de Deus através da nossa boca, e um deles foi uma pessoa aceitar Jesus. Sabe, irmãos, o mundo lá fora aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Se existe um poder de Deus dentro de você, as suas palavras saem como labaredas de fogo. O diabo não vai resistir ao poder que está em você. E se pela ofensa de um só entrou o pecado, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Sabe, irmãos, você está imerso no corpo de Cristo, você está imerso, misturado com o poder de Deus. A autoridade máxima é Jesus. Olha o que a gente vai ver nesse texto agora, irmãos. Você está animado? Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 19. Efésios capítulo 1, versículo 19 até o 23. Aqui o texto é o seguinte, irmãos: Jesus morreu e ao terceiro dia o Espírito Santo de Deus foi lá resgatar Jesus da posição de morto. Você conhece o texto? Aleluia. Olha o que diz aqui: e qual a suprema grandeza do seu poder, dunamis. A grande explosão de Deus foi tirar alguém da morte para a vida. E qual a suprema grandeza do seu poder para nós os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Versículo 20: igual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar nas regiões, à direita, nas regiões celestiais. 21, versículo 21, acima de todo o principado, potestade, domínio e poder. Como diz o pastor Josias, acima de toda a capetada, agora está Jesus. O Espírito Santo foi lá, resgatou Jesus da posição de pecador, porque ele substituiu a gente lá no poder da morte do pecado. Ele levou sobre os seus ombros o risco de dívida. O Espírito Santo foi lá, resgatou Jesus e levou ele para o lugar de autoridade, à destra do trono de Deus. Pronto, está consumado, o preço foi pago. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque ele pagou o preço e voltou para o seu lugar de reinado. Aleluia. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Foi o que a gente comentou aqui. Deus, o Espírito Santo tirou Jesus da posição de morto, levou ele direto para a destra do trono de Deus. E quem foi com Jesus? A igreja. Lugar de autoridade. Qual o nosso posicionamento no reino? A autoridade. Nós temos autoridade, domínio e poder sobre todas as coisas, porque Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se saiu da boca de Deus, é verdade. Aleluia. No capítulo 2, versículos 5 e 6, amo o texto, esse capítulo 1 e capítulo 2 de Efésios, porque retrata a nossa posição em Cristo.
Lá no capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim, olha: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, pelo poder divino sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Aleluia, irmãos. Jesus voltou para a destra do trono de Deus, o seu lugar de autoridade, mas quem está lá? A igreja. O centro do poder do universo está na mão da igreja, porque Jesus sustenta essa autoridade e Deus essa autoridade para nós. Aleluia. Está tudo bem até aqui, irmãos? Aleluia. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz que nós fomos constituídos reis e sacerdotes para Deus numa nova aliança. A nova aliança nos tirou da posição original, a posição que o diabo colocou, e nos levou para a posição original, reis e sacerdotes de uma nova aliança. Irmãos, eu amo essa ligação desses textos. Mateus 28, 18, Jesus, aproximando de seus discípulos, disse: toda autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. Observe, irmãos, Satanás veio com a proposta de que se ele adorasse a ele daria para Jesus toda a autoridade, mas Jesus tinha um propósito, e ele era a pessoa mais fiel que Deus tinha para cumprir esse propósito. Você está me entendendo? Glória a Deus. Então esse texto mostra que Jesus falou para os seus discípulos: olha, agora toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Marcos capítulo 16, versículo 14 a 18, olha o que diz esse texto: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que já tinham visto já ressuscitado. E Jesus lhe disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, imerso no corpo de Cristo, será salvo. Quem não crê será condenado. Sabe, irmãos, Jesus falou assim: olha, agora que eu estou no lugar de autoridade, eis que eu recebi a autoridade, foi-me dada a autoridade, e esses sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não vos causará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. O texto fecha um contexto onde o próprio Jesus veio na posição de homem, conquistou autoridade, levou para si, levou a igreja junto, e agora transfere a autoridade para quem? Para a igreja. Agora a igreja, irmãos, não é qualquer pessoa no mundo. A igreja agora é a autoridade onde ela pisa. Os demônios vão precisar sair do ambiente porque a igreja chegou. Porque Jesus transferiu para nós a autoridade. Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada vos causará dano algum. Aleluia. Você está feliz com isso, irmãos? Aleluia. Colossenses 1,13, irmãos, diz a palavra de Deus que nós fomos transportados do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Se o diabo tem um império, nós, como reis e sacerdotes, habitamos no reino. Somos agora posicionados em Cristo, igreja triunfante. Agora, quando chegar a doença, você não vai aceitar ela como se fosse um presente de família. Não, irmãos, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós vivamos em saúde divina. Então, quando chegar a doença, a gente precisa dizer para ela qual o lugar dela: no inferno, não no meu corpo. Jesus me deu autoridade, deu para você autoridade, para você dizer para a doença quem é que manda. Aleluia. Sabe, irmãos, e isso nos deixa maravilhados. Por quê, irmãos? Sinais, milagres e maravilhas vão acontecer. Eu lembro que nós estudamos em oração que prevalece. No Rema você vai estudar isso. Quem não fez matrícula, aguarde as próximas matrículas e faça sua matrícula. Oração que prevalece. Jesus, ele fala ali, ó: se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Então, quando eu oro a palavra, a resposta vem antes de eu pedir, porque está escrito.
Porque Deus levou sobre os seus ombros, Jesus levou sobre os seus ombros todo tipo de enfermidade. Câncer, diabetes, pressão alta. O coxo levantará, o cego voltará a enxergar, o surdo voltará a escutar. O plano original de Deus, esse plano precisa ser vivido pela igreja. Mas tem muita gente lá fora que não conhece o plano de Deus. E a gente tem essa responsabilidade de deixar fluir o plano de Deus para o mundo, porque Ele aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ontem, no finalzinho da reunião dos 60 mais, chegou um relatório para a gente de uma criança que o pastor Alex orou na sexta-feira, neto de uma amiga nossa. O relatório era: ele estava muito debilitado, as suas pernas paralisadas. O histórico médico, a gente não age sem fé, a nossa fé não desconsidera as circunstâncias. O relatório era que aquela criança era só dali para pior, paralisou as pernas, paralisou os braços, mas nós nos levantamos como igreja, determinando a falência de todo sintoma desde a raiz. No final da tarde chegou o relatório da avó, um vídeo, a criança andando e correndo no quarto. É isso que a igreja tem que fazer, é não aceitar os desafios do diabo, não, irmãos. Nós somos a igreja triunfante. Quem poderá contra a igreja triunfante? Ninguém. O inferno vai precisar recuar, bater em retirada. O ambiente de adoração ao Senhor é confessar a palavra e ficar alicerçados com o que Deus disse. Aí a pessoa fica desempregada e entra a miséria na casa dela. Não, irmãos, vamos seguir o princípio. Uma vez a pessoa chegou para mim e falou assim: olha, eu ganho salário mínimo e tenho 2 filhos e pago aluguel e sou sozinha. O que eu devo fazer? O que eu faço para dizimar? Uma pergunta desafiadora para mim. Eu falei: irmão, eu não vivo com o seu salário, eu não sei o que você tem que fazer. Eu sei que realmente é muito pouco, mas o que a palavra diz, o princípio é que você dizime e oferte ao Senhor. São princípios que você não deve deixar de cumprir. E o bom de tudo é que Ele dá semente ao que semeia. Então o seu patrão vai precisar aumentar o seu salário e não sabe nem o porquê, vai precisar te promover. Não sabe nem o porquê, mas Deus está aí, porque um princípio não pode ser quebrado. Aleluia. Para você que não tinha esperança, sabe aquela pessoa desesperançada? É que não tem esperança. Mas a esperança é o mesmo que expectativa, porque quem espera vai acontecer. Abraão, em esperança, creu contra a esperança que seria pai de muitas nações. O impossível estava nas mãos de Deus, mas diz a palavra que ele se fortalecia dando glória a Deus. Então eu não sei o que você está vivendo hoje, qual é a sua situação. Eu só posso te dizer uma coisa, irmão: se levanta como igreja, determina o lugar do diabo. Então onde tiver doença, ela vai precisar sair, porque a cura já se manifestou no teu corpo. A tua mente cativa, ancorada na mente de Cristo, você pensando coisas celestiais, ancorados no trono da graça. Eu declaro sobre a igreja um novo momento. Desafios de Deus chegam com graça. Se faltou graça, deleta da tua mente, porque não está ancorado na verdade. O que está ancorado na verdade é a palavra. Pegue a palavra e faça com que ela se multiplique na tua mente e no teu coração. Ela precisa cair no Espírito. Amém, irmãos? Você está bem? Você recebeu boa coisa essa manhã? Eu creio no nome de Jesus que essa ministração, como dos outros ministros que passaram aqui, vai te levar para um posicionamento onde Deus deseja. Oh glória! Sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.